Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Alô, meus amigos, mais um bate-papo com o Geraldo Câmara. Coisa boa, porque nós estamos aqui no Filé do Zezé. Esse Filé do Zezé que tem aquela coisa, a acolhida que nos dá sempre, né? E aí a gente fica prazeroso em trazer os nossos convidados para cá, né? Porque se conhece, já sabe. Se não conhece, passa a conhecer e aí a coisa vai em frente, não é isso? Filé do Zezé sempre com vocês. Eu tô tendo um prazer enorme hoje de receber aqui o desembargador Fábio Bittencourt, que é o presidente do Tribunal de Justiça do nosso estado de Alagoas. Uma pessoa encantadora, com uma vida formidável, uma vida que trouxe até o ápice da sua profissão, que é o Tribunal de Justiça do Estado. Quem sabe ele não vai ser ministro lá em cima do STF. A gente fica sempre esperando que as coisas boas aconteçam com quem é bom. E o Fábio Bittencourt é bom. Tudo bem, Fábio? Tudo bem, Geraldo. Que prazer receber você. Prazer nosso em estar aqui no bate-papo, no restaurante do Zezé, e desejar uma ótima semana a todos. Se Deus quiser, ela vai acontecer. E vai acontecer boa porque está inspirado. Você no dia de sábado, hoje, sábado, você ali na televisão. Como é que você começou a sua vida, meu amigo? Você que é filho de um desembargador também famoso aqui. José Aguinaldo de Souza Araújo. Olha aí, José Aguinaldo de Souza Araújo, que é um pouquinho mais das antigas, se lembra e o conheceu. Me conta. Geraldo, vou dizer a verdade. Desde criança, eu tinha o sonho de ser magistrado. Isso é muito bom. Meu pai era juiz de menores. Na época, o chamavam assim. E eu sempre pensei em ser juiz também. E ingressei na Universidade Federal de Alagoas com 17 anos de idade. Me formei aos 21. Passei em diversos concursos no Tribunal de Justiça, mas também tive cargo em comissão de protocolista cartorário. Foi o meu primeiro emprego no Estado. Protocolista cartorário, olha só. E aí me formei, e quando me formei, Geraldo, fiz o concurso para consultor jurídico do Estado, no Poder Executivo. Muito bom. Graças a Deus. Era do tribunal já? Não. Eu era funcionário do tribunal. A função não era do tribunal. Não, era consultor jurídico do Poder Executivo. Do Poder Executivo, perfeito. Logrei êxito em terceiro lugar, fui nomeado pelo então presidente Fernando Collor. Certo. E por 5 anos exerci minhas funções na Procuradoria Administrativa e na Procuradoria do Trabalho do Poder Executivo. Ao mesmo tempo eu advoguei, fui advogado. Muito bom. No escritório do ministro Humberto Martins e do... Grande Humberto, abraço para ele. Procurador de Estado, perfeito. Marcelo Teixeira. Marcelo Teixeira, meu companheiro lá no Tribunal de Contas, gente boa até debaixo d'água. Marcelo Teixeira, um abração para você, Marcelo. Bom demais. Agora me conta uma coisa, para ser o que você é hoje, presidente do Tribunal de Justiça, essas experiências todas, elas foram muito importantes na sua vida, não foram? Não tenha dúvida, a importância é grande em nós vivermos e convivermos com a área jurídica, com os operadores do direito, com os funcionários do Tribunal de Justiça, que também o fui, e com isso eu aprendi muito para hoje em dia fazer a aplicação de todo esse aprendizado durante os 60 anos de minha vida. Agora você tocou no ponto que eu queria, exatamente isso. Essa somatória de experiências as mais diversas, cartorial, mais isso, mais aquilo, etc., que fizeram você chegar a presidente do tribunal. Tudo isso é importante no dia de hoje para uma boa administração sua, não é? Sem dúvida, porque eu consegui ver e, com isso, trazer o lema do trabalho, participação e resultados. Eu adorei esse lema. Isso foi realmente
Geraldo, o que eu aprendi na minha vida, que a pessoa com trabalho, com a participação de todos, lograremos sempre bons resultados. Não tem a dúvida, ainda tem a pontualidade que você me falou, né? Pontualidade também é importante. É uma coisa importantíssima, principalmente na vida judiciária. É verdade. Como é que você enxerga o direito de um modo geral hoje, quando você olha em direção à sociedade como um todo? Olhe bem, o direito é exatamente seguir os princípios do piano. Dar a cada um o que é seu, não dar ordens que não sejam as devidas e ser justo. É isso. Sobretudo ser justo. Que faz com que o direito se sobressaia, Perfeito. ao meu ver, na vida de todos e principalmente no Estado democrático de direito. Perfeito. Se você for fazer uma análise sucinta, rápida, sobre as mudanças que o direito, de um modo geral, no Brasil precisa ou não precisa mudar, quais as que você assinalaria hoje? Olha bem, o direito tem evoluído muito nos últimos anos. Perfeito. E, embora não pareça, Pontes de Miranda, já há algum tempo atrás, previu quase tudo o que vem existindo e o que vai existir. Mas as mudanças são exatamente no que concerne a inteligência artificial, A aplicação a internet, dela. Perfeito. ao computador, enfim, as mudanças que o mundo vem tendo com a evolução natural do ser humano. Não tenha dúvida. Aí você toca em inteligência artificial. Assunto do momento, né? Porque ela interfere aqui, interfere acolá e tal. Você não acha que nós precisamos interferir também nos métodos da inteligência artificial? Olha bem, no meu ponto de vista, é essencial a inteligência artificial no mundo em que vivemos. Perfeito. Mas nunca será, nem nunca haverá o afastamento da mente humana, nem do nosso comando. Nós teremos que utilizá-la em prol nosso e da sociedade. E buscar os erros dela. Também né? existe. Né? Não Se tem eles dúvida. existirem, a gente tem que ir atrás. Nós, a cada dia que passa, vamos aprimorando a inteligência artificial. Somos nós que inventamos e comandamos. Exatamente. Nunca deixá-la ser superior à inteligência humana. Jamais. Não é? Porque aí nós compreendemos. Mesmo porque a aplicação do direito não é só a lei, o papel lá com as letras abstratas. Verdade. Nós temos também que ter o raciocínio e o coração, porque dependendo da causa, a pessoa tem que adequar a lei à situação fática. Meu amigo Fábio Bittencourt, me diga uma coisa, as mudanças elas são constantes nas nossas vidas. Agora mesmo eu vejo que você inclusive está comandando uma mudança que é a questão da segunda ou terceira via da carteira de identidade através dos cartórios, não é isso? Exatamente. Me diga exatamente o proveito disso, porque me parece muito bom. Olha bem, o proveito é porque as pessoas, principalmente do interior ou de povoados pequenos, teriam que sair do seu local, de sua habitação, do seu local que convive, para vir para grandes cidades, quando agora poderá ser feito lá perto no seu cartório de registro civil. Até porque cartório existe em todos os municípios. Exatamente. Isso foi muito inteligente. É a capilaridade que existe no cartório de registro civil. Nós temos em todos os municípios do estado de Alagoas. É verdade, meu amigo. Isso foi muito inteligente, não foi? Isso começou quando eu era corregedor-geral da Justiça. Foi mesmo. Foi uma ideia do Claudemiro? Não, é o Claudemarkson. Ele faleceu. Sim. E ele há muito tempo já vinha dizendo que isso será muito útil para a população, principalmente aquela de baixa renda, que não vai precisar se locomover, se alimentar, até às vezes dormir em outro centro, sem para dúvida poder tirar alguma. a segunda via do seu documento de identidade. Inteligente é adotar o sistema, adotar as ideias, não importa de onde elas venham. Se a ideia é boa, ela deve ser adotada. Isso é de uma inteira. E eu já falei adotar para entrar num outro programa que você segura com carinho incrível, que é essa questão de adoção. Me conta. Realmente, eu sempre fui apaixonado pela adoção, mesmo porque passei quase 18 anos como juiz da infância e da juventude. Perfeito. E tem, eu acho, Geraldo,
milhares de crianças e adolescentes que foram adotados quando eu era o titular da Vara da Infância e da Juventude aqui da capital. Isso é muito importante porque a adoção, puxa vida, como ela melhora a vida daquelas crianças que são alvo de uma interrogação. Sem Não é verdade? dúvida, e posso lhe garantir, várias estão hoje no mercado de trabalho. Exatamente. Tem inclusive pessoas que trabalham no próprio Tribunal de Justiça e que chegaram para me agradecer. Desembargador, quando o senhor era juiz da infância, graças a Deus o senhor fez a minha adoção, e hoje eu estou aqui, tive uma vida tranquila, fui bem criada, estou aqui. Agora eles estão lhe adotando como pai, olha que coisa boa, é como se fosse meu pai. É isso mesmo, porque as pessoas entendem. No momento em que elas entendem a função real da adoção, quando essa adoção é bem feita, pelo amor de Deus, é fantástico, não é? É um verdadeiro ato de amor. É verdade. E quem gosta da religião e do direito e do ser humano, não tenha dúvida que praticar a adoção deverá ser bem compensado. Sem quem dúvida, acredita no não tenho nosso Pai dúvida. Celestial. Não tenho dúvida nenhuma. Agora me conta uma coisa, meu caro. Nós estamos vivendo uma época muito horrorosa em relação ao chamado feminicídio, que acaba com ele, né? Começa com os maus tratos, daqui a pouco feminicídio e por aí vai. Eu sei que você está tomando uma rédea muito grande em relação a isso também, né? Dentro do tribunal. Graças a Deus, o Poder Judiciário brasileiro está tomando a rédea sobre esse assunto. É verdade. O Estado de Alagoas também, os juízes e as juízas estão com prioridade absoluta nestes processos, e não tenham dúvidas de que teremos bons resultados, porque na verdade o ser humano não foi feito nem para ser maltratado e muito menos para ser Não tenho executado. dúvida quanto a isso, não tenho dúvida. Agora é preciso que haja sensibilidade por parte das autoridades de um modo geral, cada vez mais sensibilidade. O teu caso, por exemplo, você, presidente do Tribunal de Justiça, com esta sensibilidade, tem que, obviamente, influenciar as autoridades que estão mais abaixo, mas que lidam com essa necessidade de valorização feminina. Não tenha dúvida, mas nós inclusive temos uma cadeia de pessoas já que operacionalizam exatamente essa matéria. Perfeito. E tentam, de forma educacional, inclusive comparecendo às escolas para adolescentes e jovens, dando aulas sobre isso, inclusive na nossa Escola Superior da Magistratura de Alagoas. E você falou um negócio interessante, tudo isso começa muito de baixo também, né? É preciso que a educação fundamental, a educação a secundária, etc., entenda e absorva isso de uma maneira fantástica. Aliás, você está fazendo uma campanha de absorventes junto também à classe feminina nas escolas, não é isso? Exatamente. Hoje nós entregamos absorventes no município de Belo Monte. Por quê? Porque foi uma região que nós sentimos que havia uma necessidade maior. Então nós dividimos em 6 municípios que tinham maior necessidade, além das escolas das jovens que necessitam em virtude exatamente da vulnerabilidade no que concerne aos absorventes. Em suma, você sabe o que eu apreendo dessa entrevista com você? O ser humano que está atrás desse microfone, que está atrás dessas câmeras, o ser humano que visa transformar o Tribunal de Justiça em algo que seja muito bom para a sociedade como um todo. Não tenha dúvida que nós, os magistrados, estamos imbuídos e com a certeza de que iremos melhorar muito os serviços prestados à população e também aquelas que vivem em vulnerabilidade social. É um dever da pessoa, do cidadão, do ser humano para com os outros cidadãos e seres humanos. Fábio Bittencourt, me diga uma coisa, vamos pular um pouquinho do Tribunal de Justiça, vamos à atuação da Justiça de um modo geral hoje. STF, STJ, os órgãos superiores que julgam tanta coisa importante nesse Brasil de hoje. Como é que você enxerga? Enxerga como um progresso? Enxerga como alguns acusam de uma interferência em determinados poderes ou coisa parecida? Qual é o seu olhar para isso? Olhe bem, Geraldo, o Poder Judiciário brasileiro é o poder que mais julga no mundo.
nós juízes temos uma carga de trabalho maior do que todos os países. Eu estive agora há pouco na África do Sul. O Supremo Tribunal Federal de lá trabalha um mês e folga 2. O mês que trabalha, eu vi a pauta de julgamento, tinham 5 processos para serem julgados. O nosso Supremo Tribunal Federal tem milhares de processos. Com certeza. O nosso STJ nem se fala. É verdade. Nós temos uma carga de trabalho e de processos muito grande. E eu vejo o Poder Judiciário ainda como sendo realmente o poder que vive sempre em busca do Estado democrático de direito. Lógico que com o auxílio do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Sem dúvida. Porque Tem que é haver. isso É lógico. que está posto ainda na teoria do direito. É exatamente a E tripartição tem que dos haver. poderes. Já que você falou em processo, eu sei que também é um trabalho que você vem acelerando dentro do nosso TJ, que é a agilidade nos processos, né? Exatamente. Os recursos, por exemplo, as admissibilidades, nós estamos dando uma celeridade muito maior do que tinha sido até então conseguida, mas não tenha dúvida que estamos sempre aprimorando e tentando melhorar A questão ainda da mais. qualidade, inclusive, né? Não adianta acelerar se não houver qualidade. Tem que ser eficiência com qualidade. Com qualidade. Não adianta só celeridade sem olhar É verdade. para o lado do direito e para o lado humano. É verdade. E o direito em si como um todo, ele vem se aperfeiçoando cada vez mais. As leis, não só as leis, eu acho que até a própria Constituição possivelmente venha a ter uma renovação em breve. Ela vem pensando melhor, não? Possivelmente nós precisemos de uma melhora na Constituição, porque ela foi criada 88. em 88 e tem muitos artigos, muitos incisos, muitos parágrafos, muitas coisas para realmente se cumprir, mas a dificuldade de cumpri-las é grande. É grande, mas veja bem, ela foi inclusive instituída numa época em que se tinha um afã enorme de ter uma Constituição válida. Então talvez ela tenha cometido vários erros em função disso. As pessoas, não ela, a Constituição. Era uma Constituição do anseio democrático, Exatamente, a primeira que né? ia ser feita e votada exatamente. e não sei o que pelos representantes do povo, coisa e tal. Mas por isso mesmo eu acho que ela se estendeu. É verdade. Era um desejo. Se nós olharmos a Constituição dos Estados Unidos, Não da tenha Inglaterra, dúvida. o direito consuetudinário da Inglaterra, nós vemos que é uma coisa mais enxuta e que Funciona. em virtude Exatamente. funciona Muito porque bem. é mais Mas fácil olha, de ser. muita coisa há de funcionar nesse âmbito do direito do Estado de Alagoas, com a sua presidência, meu caro. Olha, eu vou lhe dizer, você até me deixou tão satisfeito que você não imagina com essa sua entrevista. Você gostaria de acrescentar alguma coisa nesse finalzinho? Satisfeito fiquei eu em estar aqui hoje no Filé do Zezé, no bate-papo, conversando com você, Geraldo, e com os nossos telespectadores. Eu queria dizer apenas que acreditem na justiça, ela existe e será feita, e é para todos. Com certeza. Realmente, nós temos alguns juízes que são mais lentos, mais vagarosos, coisa e tal, mas na maioria, como em todas as profissões, nós temos bons funcionários, bons Não tenha magistrados, dúvida. excelentes ministros, tanto do STJ como do Supremo Tribunal Federal, e juntos iremos melhorar a nação brasileira. Não tenha dúvida. Eu acho que a gente pode desejar, agora obrigar a que as coisas mudem da noite para o dia, não. Tem que ter gente sempre como você. Muito obrigado por ter vindo ao nosso bate-papo. Mudar da noite para o dia é utopia. É verdade. Mas, se todos sonharmos juntos, um dia esse sonho se chega lá. Que coisa realizará. boa. Você realizou um meu hoje, viu? Porque eu acho que eu fiz uma bela entrevista com você. Muito obrigado. Eu que agradeço, Muito Geraldo. obrigado Muito mesmo. obrigado. E outra coisa, é só dizer pro Michael que você está mais próximo dele, ou ligar para mim, o que eu quero outra. Eu quero ir lá. A casa é sua. Quando nós precisarmos, então, eu entrarei em contato. Não tenha mas dúvida. qualquer coisa, estou às ordens. Muito obrigado mesmo. Muito bem, gente. Vamos até os nossos comerciais e voltamos já lembrando do nosso Sebrae, viu? Olha o Sebrae aí, sempre em pauta com o empreendedorismo brasileiro e, sobretudo, alagoano. Vamos lá. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios.
não tem hora, não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae. Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos aqui ao nosso bate-papo com o Geraldo Câmara para falar de um casamento que eu não sei se é casamento, porque parece que houve um divórcio atrás. Tem alguma coisa assim parecida nesse sentido? Porque eu vou conversar com o presidente da Casal, Luiz Neto, mas não houve um divórcio antes, não houve um casamento novo, é casamento, eu não sei se aquilo é casamento ou o que é, mas a Casal junto com a BRK, isso deu casamento? Não sei, Luiz Neto, você tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Como vai você? Geraldo? Primeiro para dizer que é um prazer. Prazer é estar nosso. aqui no seu programa, que é sempre já faz parte da sociedade alagoana como um excelente ponto de conhecer, de entender um pouco sobre a sociedade. Agradeço demais o convite. Muito obrigado, que é isso. Eu é que agradeço você ter vindo. É isso aí. A Casal, nossa companhia de saneamento de Alagoas, já tem mais de 60 anos, 64 anos de existência. Ou seja, conhece Alagoas por baixo. Conhece Alagoas da raiz. É, né? da raiz, por baixo. Literalmente, né? Não é literalmente. Continua existindo, continua trabalhando, né? Às vezes as pessoas não enxergam o talãozinho com o símbolozinho da Casal lá, mas a água que está chegando na casa do cidadão é feita pela Casal aqui em Maceió. Não, até porque é preciso estabelecer essa grande diferença. A BRK comprou a Casal. Não foi bem assim. Houve o quê? Uma sociedade, houve uma parceria. O que houve? Na verdade, o governo do estado ele fez uma concessão. Perfeito. Essa concessão é um modelo de desestatização, ou seja, o Estado ele abre mão de uma parcela da prestação direta do serviço, de uma parcela, que é a parcela da distribuição de água e do esgotamento sanitário. E aí a Casal ela firma um contrato com o Estado e com a BRK para vender a água para a BRK e assim a BRK distribui a água para o usuário final. Que antigamente era distribuição da Casal. Hoje não é mais. Hoje não mais. Muito bem. Agora veja bem, para que essa água seja distribuída, o trabalho de infraestrutura é muito grande, não é isso? Sim. Esse trabalho de infraestrutura antigamente era feito pela Casal. Isso. Hoje é um trabalho da BRK? Hoje sim. Hoje toda a manutenção desses vazamentos, transbordamentos de esgoto que a gente tem por aqui pela nossa capital, hoje a BRK é que faz tem esse trabalho. Ela tem carga de investimento para poder melhorar essa infraestrutura, substituir, se for o caso, né, para evitar que esses transbordamentos, vazamentos apareçam nas ruas e nas avenidas da cidade. Quais são as causas principais de vazamentos, transbordamentos, etc.? Perfeito. Em muitos momentos, ou a gente tem uma que a gente chama de grande pressão na rede, de alguma forma, ou parada e volta de energia. A água ela precisa de energia. Claro. Além dela ser energia para a vida, né? Mas ela precisa de energia para se movimentar. Perfeito. Quando há, por exemplo, uma interrupção no fornecimento de energia, é como se a água ela ficasse parada e ela retornasse para o seu ponto de origem. Perfeito. Quando ela volta para o ponto de origem, ela cria um que a gente chama de pressão, né, excessiva, e aí às vezes alguns pontos de rede não suportam essa pressão excessiva, elas começam a romper e começam a aparecer essas fissuras, né, no asfalto, né, no paralelepípedo, nesses terrenos, né, que são mais fáceis de terem vazamentos. Bom, aí eu lhe pergunto, onde é que existe a média
de fornecimento dessa água chegar até a BRK para que ela possa... Onde é que existe esse problema, onde essa pressão acontece? Ela é ainda o problema da Casal até chegar à BRK, o trabalho da BRK, ou é da própria BRK? Hoje ele é inteiramente da BRK. Quando se trata de aquilo que passa nas ruas, e principalmente aquilo que está em frente às casas, aqueles vazamentos que às vezes a gente vê Isso. nos ramaizinhos, né, perto do contador. Isso ali, é BRK. Isso hoje já é BRK. Muito Isso bem. não é mais a Casal. A Casal ela ficou com a responsabilidade de cuidar dos grandes reservatórios de mananciais. água e dos grandes mananciais de água. Muito bem. E como é que nós estamos em relação a isso? Aí entra a questão de tempo, de chuva, de excesso de calor e por aí vai. Hoje, amigo Geraldo, nós estamos enfrentando um período atípico, mas para o Nordeste não é, né? Que é uma estiagem, é um inverno atípico com a quantidade de chuva de períodos curtos, de grande intensidade. A gente tem isso no Nordeste, é grande intensidade, por isso que tem alguns alagamentos, mas numa curta duração. O que acontece é que esse regime faz com que os mananciais eles não tenham a mesma recarga de água que a gente observa ao longo dos anos. Certo. Porém, o estado de Alagoas eu considero sendo um estado muito abençoado. A gente tem muitos rios que desaguam de outros estados aqui no nosso estado, que é o Rio Mundaú e o Rio Paraíba. Né? Nós temos grandes reservatórios naturais de água, né? E nós temos o Rio São Francisco. Então a diversidade de mananciais que a gente tem, mesmo com essa estiagem, né, a gente não tem a insegurança de fornecer água, porque a gente tem muita fonte para poder fazer toda essa captação e distribuir para a população. Muito bem, agora veja bem, aí eu quero entender, tá? Tá bom. Como é que funciona a captação dessa água? A captação das águas dos mananciais é direta ou ela vai para um determinado reservatório para depois ser captada pela Casal e por aí vai? Em alguns pontos, nos principais pontos, por exemplo, do Rio São Francisco, a captação ela é direta e ela vai sendo transportada durante grandes adutoras, às vezes grandes extensões de adutoras, né, até grandes estações de tratamento de água. Nessas estações a gente tem reservatórios, né, que fazem com que a água que sai do tratamento fique lá, e eles funcionam como a gente chama tecnicamente de reservatório pulmão. Porque ele tem a função principal, né, de armazenar e ser o principal vetor de abastecimento para as localidades. E quando é que ele regula que é bom mandar água por aí, porque senão nós vamos transbordar ou coisa parecida? Então, isso tem que haver uma regulagem. Exatamente. A gente tem alguns dispositivos aí, é onde funciona, amigo Geraldo, a parceria entre a Casal e as concessionárias. Existem sistemas que monitoram a água de forma remota. Existem sensores em alguns pontos da rede de água que apontam, por exemplo, quando a pressão está baixa ou quando a pressão está alta. Perfeito. E aí, com a variação dessa pressão para mais ou para menos, a gente libera ou mais ou menos água nos reservatórios. Dos mananciais? Dos mananciais. Dos mananciais diretamente ou de pré-reservatórios? De pré-reservatórios. Ok. De pré-reservatórios. A captação ela vai funcionar até o reservatório da estação de tratamento está num volume regular e a captação vai funcionando até chegar nesse volume. Como estamos hoje? Hoje nós não temos dificuldade hoje para abastecer o estado de Alagoas. Hoje Muito nós bem. não Agora temos. vamos a um negócio importantíssimo. Quem é responsável pela qualidade dessa água, pelo tratamento dessa água, até poder chegar nas mãos não sei de quem, da Braskem, para chegar na nossa? Então, no nosso caso, nós... Da Braskem não, desculpe, gente. Por que eu falei Braskem? Sei lá. Poxa, não importa. Vamos em frente. Tem um Da BR. BRK. Tem um BR ali, né? Aliás, tem um P, tem um R, tem um K. E tem um Como K. é que então tá pode, dentro. rapaz? Vamos lá. Até nós distribuirmos a água para a BRK, né, no caso aqui a concessionária da região metropolitana de Maceió, toda a qualidade da água é da Casal. A responsabilidade é nossa. Muito bem. E como é feito esse tratamento? Nós fazemos... Onde e como? Nós fazemos por meio de grandes estações de tratamento que temos aqui na capital. Certo. Né? Uma é a estação de tratamento do Pratagi, que é a principal estação de tratamento. Perfeito. Que fica no bairro do Benedito Bentes. Então ela é responsável quase 50% da captação, do fornecimento de água de Maceió. E que é feito o tratamento ali? Que é feito o tratamento lá. De que tipo? Essa estação de tratamento é uma estação de tratamento que a gente chama de ciclo convencional. Como é que funciona uma estação de ciclo convencional? Exatamente. Nós temos três principais ciclos. Nós temos o ciclo de decantação,
né? E antes até da decantação. O que é decantação? Decantação é quando você coloca um produto Perfeito. químico na água, ela agrega. É o que e acontece ela nas começa. piscinas. Exatamente o que acontece nas piscinas. Não é Perfeito. isso? Muito bem. Antes da decantação, nós temos a floculação, que é essa mistura do produto químico Perfeito. com o que está no resíduo da água. Decantação, esse resíduo ele desce. Aí o fluxo da água segue para um filtro. E esse filtro ele tem várias camadas de filtração. Ok. São feitos de vários materiais pedregosos, às vezes até uma areia mais fina. Então a água ela vai Uma passando. filtragem. É uma filtragem mesmo, né? E depois desse processo, já falei 3, né? Agora eu tô falando do 4, que é a que a gente chama de desinfecção. Desinfecção é quando a gente aplica um novo produto químico na água para matar bactérias. Muito bem, aí você entrega a Braskem. E aí a gente entrega a Meu Deus do céu, a BRK. Você BRK. entrega e será que a Braskem está querendo... Não tem acho nada que a não, ver, né? acho que não. Não, acho que não também. Tem nada a ver. Tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim, aí você entrega a BRK. Onde? Nós De que entregamos, maneira? nós entregamos em vários pontos de grandes reservatórios que estão dentro de Maceió. Então são os grandes reservatórios nessa altura já da BRK. Já da BRK. Já da BRK. Exatamente. Bom, e essa água não sofre, depois de todo esse tratamento, uma poluição ou Então, um antitratamento? excelente pergunta, amigo Geraldo. Pode acontecer sim. Nesses reservatórios tem algum tipo de contaminação. Exato. Aí, nesse caso, o contrato que nós temos com a BRK ele é bem claro. Dentro desses reservatórios, o controle da qualidade da água já passa a ser da BRK. Então, quando você entrega, você já entrega com o controle da água e ela assina. E ela assina. Receber a água Receber em tal com o controle de qualidade X. Isso é muito né? importante. Muito importante. Porque a partir daí, vem o quê? Para a água chegar na casa do consumidor, quanta coisa passa? Exato. Sai dos reservatórios, passa por grandes redes, aí elas vão afinando até chegar. Exatamente. Na casa do Não é? cidadão. E aí você não sabe qual é o estado, por exemplo, desse encanamento. Perfeito. Que já foi um dia da casal. Que já foi um dia da casal, exatamente. A gente Não é? não tem mais controle como está Muito a bem. interferência externa. Mas em compensação me suscita uma pergunta. Como é que vocês entregaram essa rede à BRK? Então, nós entregamos parte dessa rede, né? Vejam, em Maceió a gente tem condições de atender como a gente atendia antes. Chegava água na casa das pessoas. Algumas áreas de Maceió precisam de infraestrutura nova. A gente tinha redes muito antigas aqui, Claro. às vezes algumas da década de 60, 70, 80, onde as redes eram de um material de ferro, né, ferro fundido, e aí já não tinha mais nem capacidade de transporte. O que a BRK, inclusive, assumiu como encargo é substituir essas redes. Em muitos lugares, as redes não estavam nas melhores condições, obviamente. Com certeza. E aí ela ficou com esse encargo de fazer essa É substituição. um dos e entregar. trabalhos dela ainda hoje. Exatamente. Com uma necessidade de modernização, acompanhando a modernização que a casal vem fazendo. Exatamente. Não é? Na verdade, os dois têm que caminhar bem, né? Nessa É um casal. coisa da separação, vamos chamar assim. Tá bom. Qual foi o investimento da casal de lá para cá? Nós tivemos aportes de investimentos hoje pelo governo do estado. A finalidade da concessão, acho que é importante colocar isso, amigo Geraldo, no seguinte sentido: a finalidade da concessão foi de transferir responsabilidades de investimento para a iniciativa privada. Então, até os investimentos na infraestrutura que a casal está hoje nas mãos para operar, ficou como responsabilidade da concessionária fazer. Entendi, perfeito. Alguns aportes o governo está fazendo, alguns gatilhos de investimento pequenos para poder acelerar esse processo. Vou fazer uma pergunta a você, eu não estou puxando sardinha para o meu lado não. Não, fica à vontade. De jeito algum, mas vou fazer uma pergunta. Você não acha que está faltando uma campanha muito grande da casal para esclarecer o público consumidor da água em relação ao seu verdadeiro trabalho, como é que funciona, como é que não funciona? Porque ainda fica muito na cabeça das pessoas aquela casal que tinha problemas de abastecimento, ou sei lá, ou de entrega da água. Você não acha? O nosso trabalho, eu considero ele como trabalho, a nossa comunicação, a gente tem dialogado muito sobre isso. O saber popular, às vezes, extrapola a nossa capacidade de transmitir informação. Nós temos investido bastante, temos dialogado com vários órgãos do estado de Alagoas e até de fora do estado para esclarecer o papel
de cada um e de que a Casal não deixou de existir. Que a grande questão é que o pessoal fala, mas Não você tem agora mais a Casal. se referem às vezes a mim, você não trabalha na BRK? Eu falei, não trabalho na BRK, eu sou funcionário da Casal que continua existindo. Perfeito. Né? Então, assim, o que acontece? O poder da fatura na casa do cliente, às vezes é maior do que o poder da informação que a gente fala. Não tenha dúvida. E aí a gente sempre está nessa carga, né, de informação constante, trabalhando com os órgãos de imprensa, em mídias sociais, para conscientizar, olha, Casal, ela continua com a Exatamente, isso é e importantíssimo. não deixou de existir. Muito bem. E aí, Agora mas de fato a gente tem uma necessidade de fazer isso. Muito bem. sim. Agora vocês, Casal, vocês se ressentiram dessa união no que diz respeito a... A culpa é da BRK ou a BRK? Não, a culpa é da Casal. A Casal deixou uma bomba na mão da gente, por aí vai. Olha só, amigo Geraldo. É a famosa indústria de boato. Todo casamento, como você bem começou a falar na entrevista, acho que o tema foi extremamente oportuno. Ele tem os momentos de tensão que a gente precisa administrar. Não tenha dúvida. Essa parceria entre a Casal e a BRK, e o governo do estado em cima, ela é bem interessante. Porque é o seguinte, os dois precisam funcionar bem para que a relação tem que haver continue. harmonia. Então, por mais que nós tenhamos as nossas divergências, por exemplo, até em relação a limites de onde começa onde começa o outro, né? Onde termina onde começa o outro, nós passamos por um processo muito grande que a gente está amadurecendo. Mas, às vezes, a gente tem esses momentos de chegar e dizer, ó, isso aqui eu acho que é a sua parte, isso aqui eu acho que é a minha parte. Mas no fim das contas, quando a gente olha, fala, ó, vamos trabalhar junto, porque senão a gente não consegue. Agora eu pergunto a chegar no você, final. nessa altura do campeonato, que percentual de investimento ainda seria necessário a Casal para melhorar toda aquela questão que você contou aqui, desde os mananciais até chegar na casa? Olha só, nós temos que a gente chama de CAPEX, né? Que é um investimento que foi contratado entre as concessionárias e o governo do estado para investir na infraestrutura da Casal de mais de R$1 bilhão, né? Somados em investimentos do estado de Alagoas, que vai investir na Casal, que vai continuar investindo, e somados aos que as concessionárias irão fazer. Perfeito. Esse investimento é para atender as concessões até os 35 anos. Muito bem. É mais ou menos da ordem de R$1 bilhão. Muito bem. A conta de água não tem mais nada a ver com vocês. Não, a conta de água já não tem mais nada a ver com a Casal. Não existe dentro da conta de água um percentual do trabalho da Casal? Não. Não existe. Hoje está no corpo de despesas da concessionária BRK, Águas do Sertão, Verde Alagoas. Perfeito. O pagamento da Casal. Até bom lembrar isso, que não é só a BRK. Isso. No Sertão já é Águas do Sertão e por aí vai. Isso. E podem ter até outras. Amanhã. A gente pode ter outra concessão, sim, porque a Casal ainda, inclusive, atua no município de Arapiraca. Perfeito. Aí sim é Casal diretamente. Ok. E aí tem a entrega da água. A entrega da água. Ah, tá. E aí alguns municípios ficaram fora desses blocos. Perfeito. Luiz Neto, eu tive um prazer muito grande em receber você aqui. Um assunto que eu já devia ter trazido há muito tempo e não sei por que não veio. Tudo bem. Excelente. Okay? Acontece. Bom demais. Então, se você quiser acrescentar uma coisa, tem 1 minuto para isso. Bom, eu primeiro queria agradecer essa oportunidade. Eu acho que é sempre importante a gente estar falando para todos os telespectadores que nos assistem, que nos ouve, né, principalmente numa voz tão importante como é o nosso amigo Geraldo Câmara, é que a Casal ela tem um papel relevante e continua atuando na sociedade, né, sempre, e continua desfrutando de política de prioridade do governo Paulo Dantas. O governador Paulo, ele é muito sensível à questão do saneamento. E ele usa a Casal como esse veículo de levar qualidade na casa das pessoas, levar qualidade de vida e fazer funcionar a parceria público-privada. Importante isso. Importante foi a sua presença aqui. Muito obrigado. Eu tenho certeza de que o telespectador ficou bastante esclarecido sobre os papéis. Acho que isso é muito importante. É muito porque importante, isso fica uma confusão na cabeça das pessoas. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado mesmo. Muito bem, gente. Vamos até os nossos comerciais, lembrando do nosso Sebrae, e voltamos já. Quem tem um negócio tá sempre pensando nos desafios. Não tem hora. Não tem lugar. Mas não precisa travar, né? O Sebrae tá com você nessa. Destravar seus desafios. É isso que o Sebrae faz. A gente te dá a mão. Sebrae.
Quer melhorar sua empresa ou tirar aquela ideia de negócio do papel? Conheça o Hub Sebrae e acesse nossos serviços de forma prática na palma da mão. Lá você encontra consultorias e cursos, orientação sobre crédito, pode agendar seu atendimento gratuitamente e ainda tem o canal do MEI. Hub Sebrae. Do que mais você precisa? Muito bem, gente, voltamos. E voltamos com um assunto fantástico, porque eu acho tudo aquilo que faz bem às pessoas, que faz bem à humanidade, isso tudo a gente deve valorizar, e valorizar ao máximo. Agora, vocês imaginem uma instituição que existe há 105 anos fazendo bem. Vocês não acham que isso é fantástico? Eu acho que é. Nós tivemos o prazer hoje de trazer para conversar conosco sobre essa instituição alguém que já foi presidente por 3 vezes, hoje é o vice-presidente, do Lar São Domingos. Quem não ouviu falar do Lar São Domingos? Ricardo Santos é o vice-presidente do Lar São Domingos. Vamos conversar com ele. Como vai, Ricardo? Pois é uma honra muito grande estar aqui no seu programa, Geraldo. E é uma honra representar o Lar São Domingos, essa instituição, né? Uma instituição muito querida. Eu estou lá trabalhando como voluntário desde 1984. Você me contou que todos que trabalham são voluntários. Exatamente, todos os dirigentes, né, são voluntários. Evidentemente que como a instituição trabalha com uma gama muito grande de atividades junto a crianças, adolescentes e suas famílias, hoje nós temos lá 400 crianças e 240 famílias cadastradas que participam dos programas de assistência e promoção sociofamiliar. Mas me conta uma coisa, vamos para a origem. Qual foi a origem do Lar São Domingos? A origem foi muito interessante. Veio da ideia de um famoso professor aqui de Alagoas, de Maceió, Domingos Moeda. Ele era professor do antigo Colégio Liceu. Era um professor muito entusiasmado com filosofia, com filantropia, década de 20. Com fraternidade, exatamente. Então ele teve a ideia de criar a instituição e aglutinou um conjunto de amigos dele da época. Um deles, o governador Fernandes Lima. O famoso Fernandes Lima. Foi Gustavo Paiva, que dá nome à rua. Gustavo Paiva, também perfeito, perfeito. Né? Tinha também comerciantes, pessoas ligadas à indústria na época, que eram amigas do professor e se reuniram e acabaram adquirindo o terreno e realizando aquela construção maravilhosa. Mas qual era a ideia inicial? A ideia inicial sempre foi dar assistência às crianças abandonadas, órfãs, e também às crianças carentes daquela comunidade. Mas a vocação inicial era de um orfanato. Então tinha lá 200 leitos, as crianças eram acolhidas como órfãos, e essa condição de orfanato, por isso que é conhecido como Orfanato São Domingos, é verdade, foi mantida de 1919 até 1995, quando chegou aqui em Maceió um eminente professor do Rio de Janeiro, o professor César Reis, que na época era presidente da CAPEMISA, a CAPEMI, aquela instituição, a famosa CAPEMI, que tinha uma área social, conheceu o Lar São Domingos e ficou muito entusiasmado com o trabalho, a qualidade do trabalho que era realizado aqui no Muito bem, agora você me deixou curioso com uma coisa, não precisa dizer nomes, mas desses órfãos que fizeram parte da criação de 1919 até 1995, quais conseguiram subir, crescer na vida e se fizeram gente, eu vou só lhe dizer uma coisa. Agora, eu disse quais, mas disse errado. 2019, olha bem o que aconteceu. Em 2019, nós completamos 100 anos. Foi o centenário do Lar São Domingos. Então fizemos uma grande comemoração, fizemos uma grande divulgação desse centenário em todo o Brasil, e nós tivemos a grande alegria de receber aqui no Lar São Domingos cerca de 100 pessoas que
viveram no Lar São Que Domingos. coisa linda, é E isso que que eu queria hoje são saber. profissionais, homens casados, empregados, médicos, formados em direito, em administração, trabalhando em empresa, vieram. E foi muito emocionante, Mas porque claro que sim. cada um deles deu aquele depoimento muito agradecido, visitaram os lugares que viveram, né, dentro do Lar São Domingos. Se tornaram beneficiários Cada um também. deu depoimento e foi algo assim muito emocionante. Então, quando a gente ouvia um depoimento daqueles, aquele depoimento já era a compensação de todo o trabalho que o Lar São Domingos Não tem tenha feito ao dúvida. longo de tanto tempo. Não tenho dúvida. Então isso é muito, Deve ter sido muito gratificante, bonito né, isso, para né? todos nós. Essas pessoas, esses 100 pelo menos que apareceram deles, torno. quantos hoje ajudam o Lar São Olha, Domingos? A ajuda do Lar São Domingos, desses assim, que vem de fora, é muito raro, entendeu? Porque as pessoas, cada um, vão tomar conta da sua vida, etc. Mas aqui nós temos que agradecer muito à sociedade alagoana, ao povo de Maceió, que ao longo desses 6 anos tem prestigiado, tem acolhido, tem reconhecido o trabalho do Lar São Domingos, e é graças às contribuições, às doações do povo de Alagoas que o Lar São Domingos se mantém. Para que você tenha uma ideia, nós temos hoje cerca de 44 funcionários pagos, com carteira assinada, né? Hoje nós oferecemos cerca de 1.200 refeições por dia. Imagine o montante desses custos para que mantenhamos a instituição. Temos a área do reforço escolar, porque todas as crianças do lar estão na escola pública, né? O Lar São Domingos acompanha o rendimento escolar, acompanha a vida escolar dessas crianças. No contraturno, elas vão para o Lar São Domingos. Cada criança de contraturno recebe 2 refeições e participam dos programas de promoção. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Com toda essa vocação de educação das crianças que tanto precisam, não seria interessante que houvesse um apêndice do Lar São Domingos como escola realmente, junto com o governo, claro. Esse é uma um escola problema pública. muito sério, porque nós temos as nossas relações com as instituições governamentais. Perfeito. Então, para você ter uma ideia, essas 400 crianças são de inteira responsabilidade do lar. Nós somos responsáveis por tudo, né? Pela saúde, pelo cuidado, pelas doenças que acontecem, pelo acompanhamento escolar, né? Então, e somos obrigados a manter uma relação de troca de informações através de documentos, com o Conselho Tutelar, com a Prefeitura, com o Estado e com o Federal, para que possamos usufruir da certificação de utilidade pública, que nos garante, por exemplo, a isenção do IPTU e a isenção do INSS, o que já é uma grande contribuição. Você já tem isso. Que a gente já tem isso. Utilidade Se pública. nós nos transformarmos em escola... Não, eu não disse Entendeu? transformar. Eu disse ter como apêndice uma escola pública do Estado. Seria, ou da Prefeitura, olha, sei seria lá. muito interessante Não é? isso. No entanto, Voltada para eles. Eu sei. Por exemplo, tem a escola pública e nós poderíamos receber as crianças Exatamente. no contraturno. Perfeito. Para que elas ficassem aqui em tempo integral, Isso. vinculadas a uma atividade que fosse assim importante para a formação Perfeito. cultural, moral dessas crianças. Perfeito. Né? Seria essa a ideia. No entanto, há um problema muito sério de jogo de problemas de contabilidade, de pagamentos, né? De como suprir essa questão. Porque a escola pública é que recebe o recurso. Certo. Como é que ela repassaria para o lar? Então, isso criaria um impasse junto ao governo federal, no que diz respeito à nossa certificação de utilidade pública. Quer dizer, vocês teriam que ser escola mesmo, ou fundar uma escola, sei lá, não sei. Exatamente. O que é, na nossa concepção atual, uma coisa ainda inviável. Perfeito. Não digo que no futuro não possa acontecer. Mas você enxerga como uma ideia, possibilidade. Uma possibilidade. Sem dúvida nenhuma. Mesmo porque você veja que o nosso Estado hoje, e o Brasil como um todo, está desenvolvendo uma política de tempo integral nas escolas, não é? Mas grande parte dessas escolas não conseguem manter um segundo turno adequado. Exatamente. Então o Lar São Domingos já tem essa estrutura
mantida há mais de 100 anos, com uma grande experiência, com professores, com coordenadores pedagógicos, com professores de educação física, de futebol, de cultura, de arte, de lazer, banda de música, canto, coral. Nós orientamos as nossas crianças através também de palestras, as famílias participam dessas atividades, tem os cursos profissionalizantes também lá. Então, já temos essa infraestrutura. E nós poderíamos, então, poderíamos fazer um convênio. Exatamente. No entanto, é preciso solucionar impasses burocráticos com o governo federal, governo estadual, etc. Agora me diga uma coisa, meu caro Ricardo Santos. Essas crianças que vocês têm hoje, qual é a faixa etária? De 6 a 17. 6 a 17. Não é fácil. É um trabalho muito complexo. Então, para isso, nós temos assistente social, psicopedagogos, temos orientadoras pedagógicas, temos nutricionista, temos um almoxarifado que garante a qualidade do armazenamento de todos os alimentos, dos perecíveis, dos não perecíveis, né? Temos a questão da limpeza, temos a questão da segurança dessas crianças muito lá. Sério. Então é um trabalho realmente complexo. São órfãos? Não. Eram órfãos. Hoje não são mais. Até 1995. Tá bom. Mas eu queria adiantar para você aqui uma coisa interessante. Foi constatado na década de 90 que 98% dos órfãos não eram órfãos. Que existiam no Brasil não eram órfãos. Eram crianças de rua, crianças abandonadas, crianças sem lar. Terrível isso. Que eram acolhidas. Então, foi esse professor que veio do Rio de Janeiro que trouxe 3 assistentes sociais, fizeram essa pesquisa dentro do Lar São Domingos e constataram que das 100 crianças que eram órfãs, na época, 91 tinham famílias. Por isso que o Lar mudou a filosofia de trabalho e passou a integrar a família isso nos é que programas. Eu queria saber. Vocês conseguiram isso? Conseguimos fazer essa integração. Não só conseguimos, com a ajuda do setor social da Capemisa, que financiou, inclusive construiu a escola que tem lá no Lar São Domingos, um prédio escolar, né? E passou a pagar professores para cuidar dessas crianças e desses programas todos. Muito bem. Agora essas crianças dormem lá? Não, atualmente não. Não, porque tem o celular. Foi identificado a casa delas, a família, e elas foram integradas nas atividades. Mas as crianças chegam 7 da manhã e saem 5 da tarde. Entendeu? Saem 5 da tarde. Vão para a escola e voltam. Umas estudam de manhã, outras estudam à tarde. E voltam. E nós temos atividades de cultura, de lazer, de arte, de esportes e profissionalizantes, formação do menor aprendiz, que é uma coisa muito interessante. E as famílias são integradas. As crianças recebem toda uma educação integral, não só intelectual, mas moral também. Elas também são levadas a conviver com a sociedade maceiense. A gente leva elas para o Teatro Gustavo Leite, para o shopping, para restaurantes que fazem convênios conosco. Elas percebem que podem chegar a ter aquele tipo de vida, esse entusiasmo, para que elas possam se dedicar mais ao estudo, ter mais responsabilidade e a funcionar como um elemento transformador da própria família. É isso que eu ia dizer, a integração com a família, A família é assim, são pais separados, mães solteiras, pais presidiários, pais alcoólatras, drogados. Então, existem todo tipo de situação. Então, essa convivência no Lar São Domingos dessas crianças e também com a participação das famílias é extremamente saudável. Pois é, mas a formação do caráter. É saudável, sem dúvida alguma. Mas até que ponto existe uma influência negativa também de determinado tipo de família? Olha, nós somos bastante cuidadosos nesse aspecto, porque existe o cadastramento das famílias todo ano, né, das crianças. A assistente social investiga aquela casa, existem regras rígidas, existem determinadas reuniões onde a família obrigatoriamente tem que estar presente, senão perde, né? Perde o cadastro, o vínculo com o Lar São Domingos. Existe uma disciplina, uma ordem muito grande. É só você ver as nossas crianças
no grande concerto de Natal, É verdade. no final do ano, É né? verdade. Andando pela rua, quando existe alguma programação, tudo na mais perfeita Muito bem. harmonia e cuidado. Oh. A própria escola é um brinco de limpeza, Muito não tem bom, sujeira, muito não bom. tem ninguém estraga nada. Existe uma orientação para as nossas orientadoras para passarem essa Educação. ordem, Educação. essa disciplina, né? Exatamente. A minha Educai as preocupação... crianças e não será necessário punir os homens é o lema da nossa É, instituição. muito bom. Agora, a preocupação é sempre essa. Até que ponto a família influencia negativamente, quando na Olha, realidade eu acho que a criança leva para dentro da família. Quando não há uma abordagem dessa família, Certo. um apoio, uma orientação. Mas as crianças é que estão influenciando as famílias. Muito bem. Isso é muito importante. Isso é o que nós temos detectado Agora, no trabalho. me conte uma coisa. Existe algum paralelo em relação ao sistema de adoções? Não. Lá não há essa Não, questão. não existe não isso. existe isso, porque lá não existe crianças Adotáveis. Não, nem Não. adotáveis, não. Lá são crianças que são cadastradas de famílias carentes Perfeito. das regiões circunvizinhas do perfeito. lá, onde nós temos Muda 5 tudo. regiões muito Fácil ou carentes lá. difícil entrar lá? É fácil. É fácil. As famílias devem procurar o lar e se cadastrar junto à assistência social. O cadastro fica feito lá e há fila de espera, mas nesse ano nós estamos com vagas ainda. Né? Nós Muito temos bom. um potencial de atender 500 crianças. Que coisa linda. Estamos com 400 no momento. Perfeito. Entendeu? Existe também aquelas que dormem lá, não? Não, nenhuma. Lá não. Mudou tudo. Chegam de manhã É. e saem à tarde, porque tem as famílias. Não, lógico. Né, tem as Agora, famílias. deve ser uma administração dificílima, não é? É uma grande empresa. Com certeza, Porque Ricardo. 44 funcionários. É. Nós temos também alguns funcionários que são prestadores de serviço e temos cerca de 100 voluntários. Perfeito. Né, Assim que como vocês trabalham. têm também doadores, né? Ajudam. Sim, temos Na política de doação. sócios que fazem doações mensais e temos o nosso telemarketing, né? É verdade. Que convoca toda a sociedade É verdade. para contribuir É. financeiramente ou com doação de alimentos Exatamente. para que a gente possa manter toda essa atividade na nossa instituição. Então, É. pouca gente conhece isso. Mas eu queria aproveitar o momento para convidar a sociedade alagoana para conhecer o lar Muito importante durante isso. as atividades, para ver as perfeito. crianças Perfeito. nas salas de aula, lá no reforço escolar, lá no incentivo à leitura, Perfeito. na música, na arte, Muito no importante. esporte, Muito para importante. ver o tipo de formação que a gente passa, né, em termos de orientação para essas crianças. Nós temos assim a convicção de que esse trabalho tem produzido frutos maravilhosos Muito nesse bem. sentido. Entendeu? Eu vou pedir à minha produtora que convide você para ir ao nosso programa de rádio lá da Rádio Senado Cidadã. Eu agradeço muito. E Qualquer a própria oportunidade- TV Cidadã também, qualquer porque oportunidade eu acho que a Por instituição... exemplo, nós temos assim, realizamos de vez em quando algum evento. Vamos fazer um evento agora, dia 13 de junho, que é o tradicional festa joanina do Lar São Domingos. Eu me comprometo Né? com você a mandar cobrir. Onde as crianças se Vou mandar apresentam cobrir, vou lá mandar no a TV Lar São Cidadã Domingos. cobrir. Aí tem as quadrilhas, Pronto. tem o folclore, Perfeito. tem as danças, tem a música, Perfeito. tem o forró, e é muito interessante. Ricardo, eu agradeço demais você ter vindo aqui, mas antes disso, antes de você sair, eu quero convidá-lo para assistir comigo a um vídeo do Sebrae do Rodrigo Figueiredo. Vamos lá? Vamos lá, meu filho. Olá, empresários. Estou aqui mais uma vez para dar uma dica de outra ferramenta que o Sebrae possui, Planejadora Sebrae. Ou seja, com ela você consegue visualizar as suas finanças e projetar qual o capital de giro necessário para a sua empresa, se precisa de crédito ou se precisa controlar melhor esse fluxo de caixa. Então, Planejadora do Sebrae, você consegue colocar informações diárias, quanto você precisa de capital, o que é que você quer investir, né? Coloca as suas despesas, o que você tem durante um mês, durante 12 meses, o que é que você pode fazer. Se você quiser simular um crédito que você está pensando em pegar, você consegue colocar lá e projetar isso. E ele ainda dá também uma solução que você pode ver quanto o Sebrae pode entrar como um aval para você, que é o FAMP. Então, o crédito no capital de giro, quando você precisa, o Sebrae tem um FAMP, que dá até 80% de aval para você. E para você, mulher, o Sebrae está com o FAMP 100% mulher, ou seja, o que é isso? É 100% do aval. Então, com o planejador, você pode projetar esse fluxo de caixa ou capital de giro que você quer ter na sua empresa, o crédito que você precisa, né?
E o Sebrae ainda está dando esse aval caso você queira um crédito para implementar na sua empresa. Então, você projeta tudo isso através da planejadora Sebrae e consegue ver durante 12 meses ou de quanto você vai precisar durante o tempo que você estiver pagando esse crédito. Ou, caso queira aumentar suas vendas, diminuir os custos, então tudo isso você pode projetar nessa planejadora do Sebrae. Então, conte com o Sebrae, com as ferramentas que tem para ajudar no seu negócio. Isso é o nosso Sebrae. Amigo, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. Obrigado mesmo. Eu que agradeço, Viu? sensibilizado em nome dos assistidos e da nossa diretoria É um prazer pela nosso. oportunidade que você nos concedeu. Foi um prazer. Muito obrigado. Ok? Muito bem. E vocês que estão Nossa aí, gratidão. até o próximo sábado, se Deus quiser, com mais um bate-papo com Geraldo Câmara. Obrigado, gente. Oferecimento Sebrae, especialista em pequenos negócios.